Olá, Olá, boa noite boa a noite a todos. todos. É um É prazer um estar aqui prazer estar com aqui com vocês. vocês. Hoje nós Hoje nós estamos com estamos com mais mais uma uma live live do nosso do nosso grupo de grupo de estudo, estudo, que o tema que o será tema será discutido, discutido, será será juros de juros de mora mora e e índice de índice de correção correção na justiça na do Justiça do trabalho. Trabalho. Então, eu, Então, eu, Vanessa Vanessa Morrez, Morrez, presidente da presidente da Associação dos Associação dos Advogados Advogados Trabalhistas de Trabalhistas de Santos e Santos e região, região, agradeço agradeço imensamente imensamente a a disponibilidade da disponibilidade da doutora doutora Andréa Andréa Ferro Ferro e do e do doutor doutor André André Mazzeo Mazeu, para estar para estar discutindo discutindo sobre esse sobre esse tema, tema, debatendo, debatendo, enfim, enfim, colocando aqui os colocando aqui pontos os pontos controversos, controversos, para que a para gente que a gente possa ter possa ter mais mais conhecimento sobre conhecimento esse sobre esse assunto assunto e e expectativas expectativas sobre sobre as as próximas próximas situações situações que nós que vamos nós ter vamos que ter que podem podem impactar nos impactar nos nossos nossos processos processos e os e os nossos nossos clientes. clientes. Então, eu Então, passo a eu passo palavra a para a palavra para a doutora doutora Fabíola, Fabíola, que é a que nossa é a nossa coordenadora do coordenadora do grupo de grupo de estudo, estudo, e e desejo a desejo a todos todos nós um nós um excelente excelente estudo na estudo na data de data de hoje hoje e que e possa que se possa se repetir repetir muito muito mais mais temas e temas também e também lives como lives como esta. esta. Então, Então, muito muito agradecido, agradecido, porque porque era uma era uma vontade da vontade da associação associação ter esse ter esse grupo de grupo de estudo estudo e e realmente realmente são são pessoas pessoas gabaritadas gabaritadas e que têm e têm interesse em se interesse em se aprofundar aprofundar sobre os sobre os assuntos assuntos atuais atuais e que e que muitas muitas vezes a vezes a gente, no gente, nosso no dia a nosso dia, dia a acaba dia, se acaba se perdendo perdendo e não se e não se aprofunda. aprofunda. Então, Então, agradeço. Muito agradeço. Muito obrigada. obrigada. Bom, hoje nós já temos aí os nossos dois membros, André Mazeu e Andréa Ferro, falando aí, nós vamos falar sobre os juros, né? Esse foi um tema que a gente colocou para o grupo de estudo fazer aí essa pesquisa de jurisprudência, principalmente, né, de jurisprudência, porque doutrina ainda não temos. Então, quem sabe agora começamos a criar a doutrina, né, para eventualmente aí fazer até uma publicação do artigo. Então, eu vou passar primeiro a palavra para o André, para ele expor aí o estudo dele, e posteriormente para a doutora Andréia, e aí a gente fazer aí algumas perguntas. Doutor André, fique com a palavra. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, doutora Vanessa, obrigado, doutora Fabíola. É um prazer aí a gente poder debater com a doutora Andréia. E é um prazer aqui a gente trazer um pouquinho de alguma pesquisa que eu fiz em relação ao grupo de estudos, né? Que a gente colocou como tema os fatores de correção dos processos trabalhistas. É um tema atual, um tema polêmico, que foi em decisão recente, né? Que veio do Supremo. E nas decisões, alguma matéria que eu consegui compilar a respeito, né, nós temos que houve uma mudança com relação à incidência de juros de mora, que seriam os equivalentes à poupança e tudo mais, onde o ministro Alexandre de Moraes, ele praticamente revogou, né, vamos colocar assim, o parágrafo 7º do artigo 879 da CLT, que tratava justamente que a atualização dos créditos decorrentes da Justiça do Trabalho seriam pela TR, né, que seria a taxa referencial diária. Acontece que é um tema polêmico, tem decisões, tem pontos de vistas contrários e pontos de vistas favoráveis a essa decisão. Eu, particularmente, acho que houve um certo prejuízo para o reclamante. Por quê? Porque o reclamante ele tem, na verdade, o objetivo de, quando ele entra com a ação trabalhista, ele acha que teve um direito lesado. Então, ele quer receber aquele direito, ele quer receber aquelas verbas, ou que foram pagas, ou que foram suprimidas por algum motivo, ele tem o interesse de receber. E, obviamente, o recebimento dessas verbas, elas terão que vir com juros e correção. Por quê? Os juros e correção nada mais são do que você trazer de volta o poder de compra da moeda. Então, no caso, uma indenização que o reclamante pede, por qualquer motivo, dentro das verbas que ele entende que são devidas, ele entende o direito dele violado, ele pede a restituição de um determinado valor. Se esse valor não vem devidamente corrigido, entendo eu que o reclamante ele vai sair perdendo. Por quê?
Antigamente, com o valor que ele tivesse para receber, se as verbas tivessem sido pagas corretamente e tudo mais, ele teria um poder de compra daquele dinheiro, ele poderia suprir as necessidades dele. E, de repente, pelo transcorrer do processo, que ele é moroso por si só, em face das matérias que são discutidas, até das provas que são feitas, às vezes até o próprio reclamante não consegue trazer uma prova suficiente para poder demonstrar aquela verba toda que ele teria de direito, mas voltando à taxa em si, ele reclamante, pela demora, né, na solução do litígio, até no pagamento da indenização, ele, no final do processo, ele não vai ter o mesmo poder de compra se não tiver os juros de correção do dinheiro que ele tem para receber. Então, eu, particularmente, entendo que houve uma piora para o reclamante em vir a receber a verba corrigida pelo IPCA, né, que foi o que o ministro entendeu como devido. O ministro se baseou, entendo eu, na taxa Selic, né, porque ela tem previsão no Código Civil. Então, as determinações, os juros e correções que tramitam na esfera civil, onde tem uma indenização e tudo mais, eles se baseiam no 406 do Código Civil, que vem exatamente em relação a isso, falando da taxa Selic. E a taxa Selic, analisando friamente, pegando as definições da taxa Selic, as elevações, as modificações que ela tem dos juros, né, da taxa básica, entendo que não é o suficiente para corrigir aquela verba de caráter alimentar do reclamante. Então, eu entendo particularmente que houve uma depreciação, houve uma piora em relação ao reclamante. Para a reclamada, por sua vez, que sempre levantou questões discutindo juros e tudo mais, a reclamada sempre falou do anatocismo, né, que seria a cobrança de juros sobre juros, que na Justiça do Trabalho isso ocorria. Numa decisão recente, onde eu até apresentei no meu trabalho lá junto ao grupo de estudos, tivemos aqui, deixa eu pegar só o nome da professora, da juíza do TRT2, né, que ela estava aí presidente, eu não sei se ainda continua, estava em exercício da Associação Brasileira dos Magistrados da Justiça do Trabalho, doutora Olga Fortes. Ela fala o seguinte, eu vou até ler o trecho aqui: se é certo que não se permite a aplicação da Selic, a crescida dos juros de mora, não menos certo é a longínqua resolução do problema da correção monetária e juros dos créditos trabalhistas. Aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 404 do Código Civil para conceder a indenização suplementar, aí ela coloca, que poderia ser a diferença entre a Selic e o IPCA-E, seria descumprir, por via reflexa, a decisão do STF das ações diretas de inconstitucionalidade. Dela acrescenta, ela poderia fazê-lo o juiz de ofício? Questiona. A magistrada ainda entende o seguinte, que a aplicação da Selic haveria de ocorrer a partir da citação, como ocorre no processo civil, ou da distribuição, como haveria de ocorrer no processo do trabalho, né? E entendo eu que ela estaria correta. O entendimento da juíza doutora Olga Fortes é o correto, porque se você analisar friamente a correção para o reclamante, ele continua com a perda da moeda, por mais que atrase o pagamento das verbas que ele tem direito, esse lapso temporal não há uma correção segura. O poder de compra, ainda mais hoje no Brasil, como anda com a inflação quase beirando a 10%, o poder de compra que ele teria hoje é diferente da moeda que ele terá daqui a algum tempo. Haja vista o próprio aumento de gasolina, do custo de vida que está havendo, né? Hoje, o poder de compra da moeda há 1 ano, 2 anos atrás era completamente diferente de hoje, né? Então, basicamente, o meu ponto de vista seria em relação a isso, né? Porque eu acho que o ministro, ele
com a decisão dele, houve uma depreciação em relação ao direito e uma piora para o reclamante. Se você estiver agora analisando do lado da empresa, da reclamada, para a reclamada foi bom. Por quê? Você não tem os juros e a correção como tinha antigamente, e você está se baseando na taxa Selic, que a variação é pequena, né? E não estaria usando o IPCAE, que o percentual de acréscimo do IPCAE é muito pequeno. Basicamente, seriam mais ou menos essas umas considerações bem superficiais, né, de algum trabalho que eu apresentei, de alguma matéria que foi levantada. A matéria ainda é polêmica, tem entendimentos dos dois lados, tem alguns advogados que concordam, tem advogados que discordam em relação a isso, e, bem ou mal, essa aplicação aí dessa forma de correção, hoje, através do IPCAE, ela é feita, ela abrange todo o judiciário trabalhista, né? Então, ela tem um efeito, como a gente havia conversado, erga omnes, né? Quer dizer, e fora que ela vai ter o efeito de súmula vinculante, né? Ela vai estar vinculando toda e qualquer decisão dos juízes de primeiro grau e dos tribunais e tudo mais. Até o próprio ministro do TST, o Ives Gandra Martins Filho, num recurso de revista, ele sintetizou uma decisão de 4 formas distintas, né? Que você poderia, débitos trabalhistas judiciais ou extrajudiciais já pagos, você usa TR ou IPCAE mais juros de 1% ao mês. Processos transitados em julgado com definição dos critérios de juros e correção monetária, você observa TR ou IPCAE mais juros de 1% ao mês, da mesma forma. Processos transitados em julgados sem definição de critérios de juros e correção monetária, você só usa a taxa Selic. E os processos ainda em cursos, né, você usa o IPCAE mais juros equivalente à TR acumulada. Daí se baseia na Lei 8.177 de 91, no artigo 39, né, que seria o período pré-processual, que utilizaria a taxa Selic, né, englobando juros e correção monetária. Então, entendo que essas decisões do TST, que teve com base na decisão do STF, ela é vinculante, mas ela, de uma certa forma, prejudica o trabalhador em si, né? Entendo que as empresas, já por sua vez, não seriam tão prejudicadas, porque, às vezes, no pagamento das empresas, das verbas que teriam que pagar, os juros de correção, eles são realmente mais elevados, né? Eu mesmo uma vez tive um cliente que ele falou, poxa, vale mais a pena, de repente, você investir na Justiça do Trabalho, faz tempo isso, vale mais a pena você investir na Justiça do Trabalho e deixar o dinheiro rendendo a juros e correção lá, do que você fazer uma aplicação financeira em bancos, etc. Então, minhas considerações seriam mais ou menos nesse sentido, coloco à disposição aí para qualquer pergunta, e para não tomar muito mais o tempo, sem muito mais delongas, passo a palavra à doutora Fabíola e agradeço aí o tempo a mim cedido. Obrigado. Sem áudio. Está sem áudio. Doutora Fabíola, está sem áudio. Desculpa. Passo agora para a doutora Andréia, e aí, posteriormente, a gente faz aí alguns questionamentos aí, algumas observações sobre o tema. Primeiro, boa noite, um prazer estar aqui discutindo esse tema, uma grande honra fazer parte desse grupo de estudos, e foi dado esse tema para nós debatermos, justamente porque será um entrave na vida do advogado trabalhista, né? Como resolver a questão dos juros, porque isso não estava na nossa órbita. A discussão que foi ao Supremo não era essa. Não se estava discutindo juros, estava apenas discutindo a constitucionalidade da TR como índice de correção, se ela era devida ou se ela não era devida. E simplesmente brotou no meio do julgamento um julgamento, como dizer, híbrido, em que trouxe uma taxa que é a Selic, que ela já tem os juros e a correção,
e, numa canetada, tiraram-se os juros dos processos, dos créditos trabalhistas. Isso não estava em discussão, a questão não era essa. Então, o voto foi dado, a decisão está aí valendo, porque foi dada dentro de um controle de constitucionalidade, né, que a DIN, a DC, então ela está valendo, porém existem ainda, aguardando julgamento, 4 ou 5 embargos de declaração, um inclusive da Ana Matra, em que discute que a questão não era essa, os juros não estavam em discussão, então não se poderia trazer para dentro do julgamento uma questão que não tinha sido debatida por nenhuma das partes. Então, não sei como será o julgamento, eu tenho acompanhado, está aguardando lá os embargos, porque pode ser que dessa decisão a gente ainda tenha um efeito de modulação diferente, porque, como bem o doutor falou, hoje nós estamos no meio do caminho, então tem processos que não vão ser atingidos, tem processos que vão ser atingidos totalmente, porque estão em trâmite, e tem aqueles processos híbridos. Já havia decisões, já está em fase de liquidação e execução, mas não tinha questão fechada dos juros. Então, é um pântano, e não se tem nenhuma segurança jurídica. Ainda que a modulação tenha sido feita, dependendo do teor dos embargos que foram propostos por várias entidades, nós ainda temos riscos de sobressaltos, para o bem ou para o mal. E não descarto também, talvez, como hipótese das associações trabalhistas, mover uma ação aí sim, dizendo da inconstitucionalidade da Selic para reajustar os créditos trabalhistas. E também pesquisei no meu trabalho, eu fui verificar o que é juros e o que é correção monetária, para definir os padrões. Correção monetária é a correção do dinheiro dentro do tempo. Então, você corrige monetariamente o poder de compra pelo tempo que passou. Juros, ele tem uma outra natureza. Juros é quando você usa o dinheiro de outra pessoa e você paga por isso. Então, a natureza tributária dos dois institutos são totalmente diferentes. E, no caso, os juros seriam necessários, por quê? Porque a empresa, ou empregador, está trabalhando com dinheiro que não é dela, é o dinheiro do trabalhador, dinheiro que ela deixou de pagar, dinheiro que ela deixou de integrar o patrimônio do trabalhador. Então, isso é o uso do dinheiro. E o uso do dinheiro a gente recompõe com juros, e não com correção monetária. Então, fez-se um balaio de gato, pelo que eu vi, e precisa desatar esse nó, porque, como também o doutor falou, há um evidente prejuízo. Num processo meu que acabou de homologar, a diferença entre com juros e sem, na faixa de 30 mil reais. É muito dinheiro. E assim, é dinheiro que foi retirado de uma hora para outra, porque você já tinha decisão, você já tinha o trânsito em julgado, se você estava no meio de uma fase de liquidação, aonde nem contestação, nem inicial e nem defesa, sentença, haviam dito sobre o que seria feito. Não foi matéria, não foi discutido, quer dizer, você esbarra em outro preceito constitucional, o amplo de direito de defesa não foi observado, porque ninguém discutiu isso. Vão ter vários processos onde essa questão vai brotar e nem a empresa trouxe como tese de defesa que não fosse usado o índice, que não fosse usado os juros. Então, a insegurança jurídica é total. E assim, o que se decide aqui não se decide ali. O Brasil é muito grande. Eu vejo uma grande diferença quando eu estou advogando no estado de São Paulo para quando eu vou advogar no estado de Minas ou em outros estados da federação. É totalmente diferente. Você entra num mundo à parte. Então, tem decisões de vários tipos, para um lado, para o outro, né? Geralmente, as decisões da região sul, na região, costumam trazer sempre elementos muito válidos que nós conseguimos trazer para estudo. E como alternativa, porque a função do estudo era como sair desse nó, como alternativa para recompor os juros, o que eu tenho feito? Eu tenho trazido o Código Civil, artigo 404, como uma indenização, e eu já trago isso na petição inicial. E demonstro também graficamente que a Selic não recompõe porque
ela está decaindo. Agora ela até está subindo por causa da inflação, já teve tempos lá atrás em que ela foi alta, mas eu tenho até tido esse trabalho de fazer um gráfico para demonstrar realmente a perda da capacidade de compra do trabalhador e fazendo essa distinção entre o que é correção e o que é juros. Não tive ainda nenhuma decisão, e acho que ninguém teve, eu só achei um juiz acolhendo essa tese, que é o Sotomayor, que atua na 15ª região, que ele realmente trouxe essa parte do cível para recompor os juros. E hoje o artigo 8º da CLT, ele permite que você traga fontes de outros direitos, e não apenas naquilo que é incompatível. Então, hoje você tem uma ampla possibilidade. Então, estou me valendo disso, processo civil, Código Civil. E lembrar que as execuções trabalhistas, na omissão, você usa a lei de execução fiscal. Então, eu tenho feito mais pedidos ou pelo Código Civil, pela lei de execução fiscal, para tentar realmente sair desse emaranhado. Não obtive, como eu falei, nenhum resultado ainda, mas eu acho que o caminho é esse. O grupo de estudo, todos os advogados levantando questões, estudando, e todos batendo na mesma tecla, porque é assim que se faz a jurisprudência. É o advogado que traz o direito, né? É o advogado que faz o direito evoluir, modificar e se aprimorar. Se nós não estudarmos, não fizermos tese dizendo isso é constitucional, isso é inconstitucional, vamos por aqui, vamos por ali, nós apenas vamos receptar aquilo que vem do legislador e do judiciário, nesse caso. Mas não é isso, nós não fomos feitos para isso. Então, mais do que nunca, temos que estudar, nos unirmos e achar uma saída, porque tem saída. Temos vários códigos, várias leis, há uma saída. Inclusive essa que eu acho, talvez, de alguma associação, a própria OAB, entrar, sim, com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a Selic, porque a questão não era essa. Então, não pode-se nem dizer, no meu ver, que tem um trânsito julgado, uma coisa julgada, porque o pedido não foi esse. O pedido era a inconstitucionalidade da TR como índice de correção. O resto, tudo que veio a reboque, foi da cabeça dos ministros, né? Ontem eles até emitiram votos que nos favoreceram bastante, restaurando a justiça gratuita para os trabalhadores. Mas nem sempre a coisa acontece assim. Não sei se por falta de vivência com a Justiça do Trabalho, que é uma justiça bem especializada, não sei o que acontece, mas a falta de intimidade, de sensibilidade com o direito acaba produzindo essas pérolas, porque o jogador ele se distancia tanto que ele não consegue enxergar. Ele apenas fica fixo no que está na lei, mas não enxerga o impacto das decisões. Ou, de repente, enxerga, né? Tem livros já falando as decisões judiciais vinculadas ao poder econômico, porque hoje você não julga mais apenas, às vezes, pelo direito, mas sim pela perspectiva econômica que aquilo vai gerar. Fugindo até um pouco do assunto, mas indo nessa seara, a questão da correção do FGTS, que tem várias ações paradas e está aguardando o julgamento do STF. Se por um acaso ele der uma procedência nesse pedido, vai ser uma avalanche, vai ter uma correria. A Caixa Econômica provavelmente não vai conseguir absorver o impacto desse valor. Então, ainda que talvez você tenha o direito, o cidadão tenha o direito, ele não vai conseguir, por quê? Pelo impacto econômico que essa decisão judicial vai causar. Então, às vezes me pergunto, essa decisão que tirou os juros foi realmente do nada ou tem uma visão econômica? Porque a Justiça do Trabalho é uma justiça cara para o empresário, não podemos negar. Taxa de 1% ao mês, nenhuma aplicação. Nenhum banco consegue isso. Então, realmente, é um investimento, né? Olhando desse lado, é um investimento para um lado e é uma justiça cara, não é uma justiça barata. Então, às vezes me pergunto, de onde veio essa decisão? Por que isso? E o STF erra por último. Nós ficamos de mãos atadas, mas eu acho que várias cabeças pensam melhor e devemos achar uma saída para recompor
porque é o nosso trabalho também, né? Os nossos honorários estão diretamente vinculados ao valor que o reclamante recebe. E nós temos contrato de êxito, nós recebemos no final. Então, senti na pele agora essa diferença nesse processo. Isso eu estou vendo um processo que chegou nessa fase. Quantos não tem por aí? Né? Quanto esse dinheiro vai fazer falta para o reclamante? Vai fazer falta para o advogado? Então, são questões realmente que merecem todo o nosso estudo, não só nosso, mas como da categoria que advoga na Justiça do Trabalho. Andréia, seguindo essa distinção que você fez dos juros e da correção, né? A correção é aquela situação que você falou do valor do dinheiro, que seria, né? E também, então, assim, os juros, o empregado já está perdendo porque a reclamada está trabalhando com o dinheiro que seria dele, né? E com a correção, ele também perde, porque o poder de compra que ele teria, se fosse pago na época do efetivo pagamento, já não seria o poder de compra se a gente desconsiderar a correção, certo? Sim, por isso que todos os pedidos eram juros e correção, porque são dois institutos diferentes. Um recompõe a perda do dinheiro dentro do lapso temporal e o outro recompõe o uso do dinheiro. A Selic, ela mistura os dois, é a taxa que os bancos usam, mas, na realidade, em todo lugar que você vai, você paga juros. Se você usar o seu cheque especial, você vai pagar juros. Se você for contratar um financiamento, um empréstimo pessoal, você vai pagar juros. Então, por que só na Justiça do Trabalho nós não vamos ter juros? No cível não se tem? Na Justiça Federal não tem? Por que o nosso crédito, quando eu digo nosso, de nós militantes e os trabalhadores, por que o nosso crédito tem que ser visto como segunda linha? Porque a Justiça do Trabalho geralmente é vista como uma justiça de segunda linha, né? Parece até que os advogados trabalhistas têm um certo, assim, como dizer, uma vergonha. Não, ela só faz trabalhista. Parece que a gente é de segunda linha. E agora isso está se refletindo no crédito, né? Ontem, como eu disse, conseguimos restaurar, mas o cidadão que ia na Justiça do Trabalho era tratado diferente de quando ele vai no cível. O mesmo cidadão, ele entrava com uma ação no cível, era beneficiário da justiça gratuita, não pagava custas, não paga nada, e se for procedente, ele vai receber a condenação com juros. Ele entrava na Justiça do Trabalho, ele tinha que pagar custos, pagar honorários, e agora não tem juros. Por que essa distinção? Não somos todos iguais? A Constituição não fala isso? Por que essas decisões tão díspares? Por que esse tratamento tão desigual? Eu não sei, por mais que eu estude, eu sempre fico com essas questões, né? O porquê? Né? Seria só o viés econômico das decisões? André, essa questão do viés econômico, a gente pode sim, eu acho que grande parte é a preocupação de que normalmente se fala, eu não posso penalizar a empresa porque estaria acabando com 10 empregos para beneficiar um empregado, né? Mas aí a gente vendo com essa aplicação agora, com essa decisão, a gente não estaria falando até de um enriquecimento ilícito das reclamadas? Sim, porque ela está trabalhando com o dinheiro que não é dela. A partir do momento que eu deixo de pagar mensalmente a hora extra, o adicional de periculosidade, o adicional noturno, eu estou fazendo o quê? Eu estou usando um dinheiro que não é meu. E eu não estou somente lesando o trabalhador. Tem que olhar mais à frente. Eu estou lesando também a federação, porque eu não estou recolhendo imposto. Uhum. Então, há uma violação, meu ver, dupla. Eu estou usando um dinheiro que não é meu, de duas pessoas, do trabalhador e da União. Mas André, parece que isso são visões que nem todos têm. André, você poderia fazer algum comentário nesse sentido também, desse enriquecimento ilícito aí das reclamadas? Sim, eu também acho que há o enriquecimento ilícito. Eu concordo plenamente com a doutora Andréia.
Eu acho que as empresas, é justamente isso. Quando elas demoram para efetuar o pagamento, ou o processo ele fica um tanto quanto mais moroso, a empresa trabalha com o dinheiro do reclamante ou do trabalhador, e ela tem realmente um enriquecimento em relação a isso. Muitos clientes, já tive clientes que ele chegava e falava assim, olha, mandei o reclamante ir lá para a Justiça do Trabalho, vai lá e se vira lá, entra com a ação. E nesse meio tempo, a própria empresa falou assim, olha, eu trabalho com esse dinheiro, eu já tenho calculado o meu risco, eu já sei que eu vou ficar trabalhando com esse dinheiro, quando chegar lá na frente eu pago. Mas ele já ganhou 2 vezes mais para poder pagar a verba ou para poder pagar o direito do trabalhador. Ele simplesmente fala assim, olha, não registrei, empresários que a gente advoga, não registrei, não paguei, falei, procura a justiça. Porque quando ele vai lá, isso é palavra do próprio empresário, quando o trabalhador vai na justiça socorrer-se para o seu direito, para pleitear o seu direito, ele já tem esse risco todo calculado, já tem esse dinheiro todo investido para poder pagar lá na frente o trabalhador, porque ele já sabe que tem que pagar, vai lá, faz um acordo e paga. E às vezes até reduz o valor justamente pelo acordo. Então, ou paga parcelado, né? Também. Porque o empresário costuma trabalhar, eu falo isso também, com a fome do trabalhador. Sim. Quanto mais tempo você demora para pagar um processo, quanto mais o processo demora, você traz para dentro da negociação a fome, a necessidade do trabalhador. E não dá para ter uma negociação equânime quando um dos lados está com fome. Você não consegue equilibrar a balança. E isso você vê todos os dias na mesa de audiência. Demite o funcionário, não paga nada, chega na mesa de audiência, parcela as verbas rescisórias e o cliente, o trabalhador, aceita. Por quê? Porque ele tem família, ele tem filho, ele necessita daquele valor. Realmente é uma verba de caráter alimentar. Então, ele se sujeita a isso. Então, a questão do direito do trabalho no Brasil é muito complexa. As pessoas falam, ainda hoje na Justiça do Trabalho, até me afastei da pessoa antes que eu fosse discutir. Eu estava lá no balcão quietinha, e o empresário dizendo, só aqui no Brasil que tem Justiça do Trabalho. Eu quase fui lá dizer que não, mas fiquei quieta. E falando que, nossa, ontem o Supremo foi absurdo, agora as demandas vão voltar. Meu Deus, desde quando que tirar direito e proibir o acesso à justiça garante alguma coisa? Claro, nós precisamos da Justiça do Trabalho, por quê? Porque nós não temos paridade. O trabalhador nosso não é um trabalhador europeu que tem o mesmo nível de cultura, de conhecimento. O nosso trabalhador não conhece a Constituição. Nós, advogados, não conhecemos a nossa Constituição. Eu brigo sempre comigo. André estuda mais, vai fazer mais coisa. Nós não conhecemos. Então, como que vai ter equidade para negociar? Como é que nós vamos falar de parâmetros justos se a balança pende? Então, a Justiça do Trabalho ela tem que vir justamente para ajudar a nivelar. E eu tenho visto, desde que eu me formei, exatamente o contrário. A justiça e o juiz, alguma coisa, eles estão vindo ao contrário, para prejudicar, partindo de uma premissa de que todos são hipersuficientes, entendem. A redação do legislador da Lei 13.467 foi muito mal feita, foi muito maldosa. Tem trechos que são maldosos com o trabalhador. Essa questão das custas, isto é maldade pura. Eu entenderia até diferente, doutora. Eu entendo que isso daí, essa alteração da legislação, ela foi política. E essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu entendo que também tem um viés político aí. Porque se analisarmos friamente, ao pé da letra, como estava antes e tudo mais, ela é pura decisão política. Por quê? Quando houve a reforma trabalhista, eu me lembro que na época do Temer, ele simplesmente falava, não foi suprimido direito algum, coisas que não são verdade. Se nós analisarmos a CLT antiga com relação a essa reforma, tem supressão de direitos, sim, né? E essa decisão do ministro, ela é política também. Por quê? Ela tem um viés justamente de falar, olha, empresário, vamos diminuir os juros e correção, como muito bem colocou a doutora,
foi lá para discutir a TR, de repente houve uma amplitude na decisão e falou, não, peraí, já vamos mexer aqui, mexer ali, entendeu? Quer dizer, não era para fazer tudo isso, era só para fazer o básico, e de repente aumentou-se demais na decisão. Em relação a isso, eu tenho essa análise, eu acho que assim, isso aqui foi jogada política, obviamente, do Supremo para falar, olha, eu vou mexer algo mais para poder chegar, olha, empresário, tá vendo? Nós estamos beneficiando você. E o empresário fala assim, que legal, realmente, o que eu tinha que pagar antes era 2 vezes mais, agora eu pago uma vez só, entendeu? Então, mais ou menos por aí. Eu tenho essa preocupação do STF estar muito envolvido na política e decidir pouco de acordo com a legislação, de acordo com a Constituição Federal e a legislação no todo, né? Então, é meio arriscado, meio preocupante. Mas nós não podemos esquecer, o STF realmente é um tribunal político, desculpa, Fabíola, é um tribunal político, sem sombra de dúvida, até pela forma como os juízes são indicados. Talvez para quebrar essa característica, a forma de indicação deveria ser outra. E não deveria ser ad eterno, porque eles acabam passando até o período daquele presidente que elegeu, com quem eles estavam em sintonia de pensamentos, de ideais. Mesmo que o presidente se reeleja 8 anos, os ministros ficam ad eterno. Então, além de tudo, tem essa questão da mais alta corte do país, como ela é formada, como ela é indicada. Então, e o pior é que essa decisão do ministro, ele falou, vai ficar prevalecendo esta minha decisão, porque veio do STF, até a decisão do Congresso. Ou seja, vai ter que vir da Câmara dos Deputados, do Senado, votar para poder fazer alteração na lei. Quer dizer, então, foi imposto goela abaixo, falou, vai ficar assim. Eu quero... que eu vou passar, que aí eu vou passar a pergunta que eu quero que os dois respondam. A gente vendo até por esse lado hoje, até que ela falou que no balcão ela escutou falar que agora devolvendo o direito, porque a gente vê o seguinte, tirar o direito da justiça gratuita dos trabalhadores, né? E agora, com a decisão de ontem, devolver esse direito para os trabalhadores na Justiça do Trabalho. E aí você escutou esse comentário, agora vão aumentar essas ações. E essa decisão que a gente hoje discute, que é a aplicação de juros, correção, taxa Selic, isso também não incentiva o empregador a não pagar os direitos do empregado? O André já começou, já deu aí uma prévia desse assunto, que ele falou que tem clientes que falam, eu vou deixar que eu vou trabalhar com o dinheiro do meu cliente, do meu empregado. Mas isso acaba até dando mais incentivo para ser aquilo, eu vou demitir, vai buscar seus direitos na justiça, até porque ele sabe que, além dele trabalhar, quando ele tiver realmente que pagar, vão ser muito baixos os valores de correções nas ações. Vou passar primeiro para a Andréia, depois o André responde. Certeza, é bem isso. Apesar que eu acho que a grande massa dos trabalhadores, essa questão dos juros ainda não chegou a eles ainda não está na boca do povo, não está na rádio peão. Está para os advogados, mas o trabalhador mesmo eu acho que não sabe. Mas para a empresa está. Sim, a empresa, óbvio que está e está sabendo. É um incentivo, sempre é um incentivo a demorar mais no processo, porque já são processos demorados. Então, mais recursos. Os recursos hoje são uma fonte fácil de driblar. Com essas apólices, seguro-fiança, é fácil. Antes você tinha que dispor de numerário, hoje você não precisa. Então, mecanismos são criados sempre, como eu vejo, para facilitar um dos lados, mas nunca, como eu disse, equânime. Nunca nivelam as partes. É sempre benefício para um lado, em detrimento do outro, o outro lado que fique lá rolando. Mas é uma infinidade de recursos que você pode colocar e tudo isso atrasa o processo. Eu mesma,
levei um processo, um crédito, chegou no leilão, meu processo é de 1996. É mais velho que meu filho mais velho. E sabe o que aconteceu no leilão? Ninguém arrematou bem. Então, você vê, são 25 anos trabalhando num processo. Se esse processo me tiram os juros de mora, o que sobra? Nada. Não. André, e pelo menos, então, assim, agora a gente, exatamente, o empregador, ele tem conhecimento dessa questão, como o André falou, os empregados, os trabalhadores, a gente sabe que eles ainda nem têm essa noção, né? Eles vão começar a ter essa noção exatamente quando receber e falar, mas não era mais, doutora? Doutor, mas e os meus juros? Esse dinheiro eu não faço nada com ele hoje. É verdade, sim. Perceber. Então, mas o que acontece é que, às vezes, o trabalhador, né, pela característica dele, ser mais humilde e tudo mais, tem um ou outro que é tem um pouco mais de entendimento, mas, geralmente, ele não está preocupado, ele não vai saber quanto veio de juros ou quanto veio. Ele quer saber, fala, olha, quanto eu vou ganhar? Quanto eu ganhei? Daí você chega e fala, olha, o juiz arbitrou tanto, os cálculos deram X. Sim, mas, doutor, mas está certa essa conta? Não, está certo. Se você, obviamente, a gente fala, olha, houve alteração de acordo com o STF e tal, a gente pode explicar e expor para ele. Mas o trabalhador em si, ele vai querer saber mais o quanto ele tem para receber. Ele já está com aquele dinheiro praticamente comprometido. Agora, para o empresário, sim, ele obviamente vai jogar com isso, né? Vai chegar, vai falar, opa, peraí, eu prefiro, conforme eu falei anteriormente, ele fala, eu já tenho um risco calculado do quanto eu vou gastar se eu mandar o funcionário embora, se eu não pagar nada agora, eu trabalho com esse dinheiro, eu tinha que pagar 5 mil, 10 mil para o empregado de rescisão. Ele pega aquele dinheiro, aplica em várias hipóteses que ele pode ter, e ele vai pagar esses mesmos 10 mil, às vezes até menos, ou fecha um acordo, que tinha que pagar 10, fecha um acordo de 7, de 6, paga parcelado, e o empregado fala assim, doutor, eu prefiro receber porque eu tenho filho, eu tenho mulher, eu tenho que pagar pensão, eu tenho isso, tenho aquilo, estou desempregado. E o chegar para o empregado, entendo eu, essas decisões, olha, os juros caiu, diminuiu, você não vai ganhar tanto quanto, é um impacto, mas não é tão grande. Já para o empresário, ele vai falar, eu prefiro realmente trabalhar com o dinheiro do que isso daí. Agora, para o advogado, que nem a doutora falou, a gente recebe, a gente sente na pele, porque realmente, que nem o processo dela é de 96. Quer dizer, imagina, se não vem juros e correção, vai receber o quê? Não vai dar nem para comprar um saco de arroz. Aí tu fala, poxa, e o pior é que o empregado fala, mas só isso? Aí você vai explicar. Nem sempre ele vai querer entender o que você está explicando. Às vezes você está, não, doutor, eu quero saber quanto eu tenho para receber, não quero saber se o STF baixou ou não, daí ele vai falar que todo mundo é tudo vendido, fala de trabalhador. Então, não vai resolver muito. Nós, advogados, vamos sentir, quem faz reclamante vai sentir na pele. E o empresário vai jogar, certeza que já está jogando com essa situação. Agora, o caso é polêmico, né? É aquela luta do trabalhador contra os grandes. Né? E os grandes vão cada vez mais prevalecendo em relação a isso. Mas eu acho que a doutora Andréa colocou muito bem. Eu acho que a OAB, associações, a gente tem que, nós temos que nos insurgir em relação a isso, essas decisões, né? E mostrar para os órgãos julgadores, olha, vocês não estão lidando com uma classe que não tem conhecimento. Os advogados estão aqui para representar o direito dos seus clientes. Nós estamos aqui para defender o direito dos seus clientes. Né? Ele tem direito, de acordo com a legislação, nós vamos defender. Só que, poxa, não pode prevalecer ser enfiado goela abaixo, decisão do STF, decisão do TRT, decisão seja de onde for. TST, não pode funcionar assim. A coisa realmente tem que haver uma insurgência dos advogados, das associações, principalmente a OAB, em relação a isso. Falar, não, peraí, a gente defende aqui esses interesses aqui. Agora, nem todo mundo vai arregaçar a manga e vai levantar essa nossa bandeira, mas
é aquela velha história. Se a gente começar, de repente vamos ganhando força, né, no meio do caminho. Quem sabe? E tem outro detalhe, o enfraquecimento das entidades sindicais com a reforma da 13.467, quando tirou a contribuição. Houve, sem sombra de dúvida, um enfraquecimento de várias categorias. Então, hoje, muitos sindicatos, eles estão vendo o que fazer para sobreviver, que era uma fonte também de apoio ao trabalhador. Ali, muitas vezes, você conseguia algum suporte. Hoje, o sindicato está lutando. É um outro viés que eu falo desse distanciamento entre a lei e o trabalhador. Vão sendo minados não só os direitos, mas as possibilidades que ele tem de se fazer representar. Quanto mais enfraquecido você fica, mais de joelho você chega ao Poder Judiciário. Então, acaba enfraquecendo uma parte e fortalecendo, obviamente, a outra. Então, é uma outra questão também que essa lei, a 13467 trouxe, acho que isso não está em discussão, mas eu vejo muitos sindicatos, alguns até que eu estou fazendo parte, suando para poder pagar. E o trabalhador não entende a necessidade da contribuição, porque acha que o sindicato não faz nada, o advogado do sindicato é vendido. Enfim, também existe uma cultura, uma deformação de pensamento que não ajuda. Quando o doutor falou o cliente quer saber mais o valor, na realidade o que eles querem é quanto fica líquido para mim. Eles não estão nem aí com os juros, quando você faz a conta, mas quanto que é na minha mão? Aí você faz, isso a gente escuta sempre. E ele sai feliz, porque ele não conhece o direito dele. Ele não foi treinado para saber, ele não recebeu essa orientação, ele foi treinado para trabalhar, ganhar o pão, sustentar a família. Ele não foi treinado a pensar. Isso é o mal da nossa sociedade. A educação aqui é muito precária. Além de precária, é cara, não serve para todo mundo. Então, o trabalhador, via de regra, brasileiro, ele vai sempre estar em desvantagem, porque ele não tem conhecimento. E eu acho que a gente também, como entidade, deveria tentar levar esse conhecimento, né? Além de nós termos que nos educar, aquilo que eu passo para os clientes, mas é pouco. Eu faço a minha parte assim, mas é pouco. Eu gostaria de fazer mais. Eu gostaria de fazer a capacitação mesmo do ser humano, para que ele se sinta cidadão e ele entenda o papel dele no mundo, o papel dele dentro da sociedade e o papel dele como trabalhador. O que eu significo dentro dessa engrenagem, dentro dessa empresa. Eu não sou apenas uma massa de manobra. Eu acho que falta essa conscientização. E falta a conscientização do empresário também de entender, de ter empatia, de ter o espelhamento que aquele trabalhador também o favorece como empresário. Pessoas que trabalham felizes produzem melhor, todos ganham. Mas essa também não é a cultura do empresário brasileiro. É aquela cultura de levar vantagem. Então, eu vou explorar o outro para obter a vantagem. Eu acho que tem que começar muitas mudanças, né? Muitas mudanças de pensamento, de gestão, para o mundo ser melhor e o mundo do trabalho ser melhor. André, quer fazer alguma colocação? Não, é verdade, eu concordo com a doutora, realmente é nesse sentido. Isso daí, nós temos um exemplo do próprio, tirando um pouco da Justiça do Trabalho, do próprio Código de Defesa do Consumidor. Tivemos que ter um código para poder amparar o consumidor, porque o vendedor, vamos colocar assim, não vou generalizar, ele sempre leva vantagem. E até hoje tem isso. Quer dizer, eu acho que indo aí, só fazendo um breve comentário com relação ao consumidor, você tem uma gama de 1.000 pessoas. Se 10 reclamam, para ele vale a pena, porque vale a pena daí ele indenizar, vale a pena ele chegar lá e pagar. Não, eu fecho um acordo ali, pronto. Porque o valor de briga, o valor de reclamos que vai chegar para ele é muito pequeno. A gente pode usar mais ou menos isso, às vezes, na própria Justiça do Trabalho, né? E, às vezes, o trabalhador, ele realmente não está... Ele quer saber do dele, ele quer saber realmente do pão que vai vir, o dinheiro para pagar as contas e para sustentar, e às vezes tem 2, 3 famílias, paga pensão ali, fala, meu, sobra isso,
e é exatamente aquilo. Você chega e fala para ele, olha, nós ganhamos o processo assim, 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 daí deu tanto para você. Ah, tá bom, doutor, isso aqui já ajuda. Teve cliente que, não com relação a essa taxa Selic, mas teve processo que o cara não fez praticamente prova nenhuma, e ele levou um valor pequeno, ele, tá bom, doutor, tá bom, isso aqui já vai me ajudar em alguma coisa. É mais ou menos assim. Então, realmente, foi o que a doutora falou. O trabalhador, ou a grande maioria, não está preparada, não está estudada para saber, olha, eu tenho direito àquilo, vamos brigar por isso, porque isso daqui vai me prejudicar amanhã ou no futuro, ou vai prejudicar meu filho, ou tal. Isso daí você conta no dedo do pessoal que chega que tem essa condição. E eu vejo que é dos dois lados, né? Eu faço mais reclamante, mas eu atendo alguns pequenos empresários. E o pequeno empresário, ele não tem a mínima noção, ele quer empreender, mas não tem a mínima noção de direito do trabalho, e ele precisa contratar. E eu falo, mas como que você quer ser empresário se você não sabe quando que se concede as férias? Se você não sabe como? Ah, não, mas eu mando para o contador. E tem ainda essa vertente, né? Eu monto a empresa e jogo tudo na mão do contador. Contador é RH. Contador não é advogado, contador não está na linha de frente. Então, eu vejo vários empresários passando apuros, por quê? Porque é alguém que saiu de um emprego com uma formação deficiente, vai fazer um empreendimento e vai ser deficiente porque ele tem lacunas. E não adianta você falar, e não adianta você pedir para estudar, ir para um Sebrae. É um ciclo tão vicioso que a gente tentar ajudar é muito demorado, mas tem que ser feito, né? Nas poucas vezes que eu converso, eu tento falar. Até que um dia alguém, né, talvez, olha, aquela louca daquela advogada tinha razão, né? Você acha que algum dia eu falo, pô, ela tinha razão. Mas é cultural nosso, isso precisava mudar. Porque o que eu falei, empresas em que o trabalhador é feliz, todos são felizes, todos ganham mais, né? E aí tem até a questão da saúde, você não vai sobrecarregar o INSS. A questão hoje, já fugindo totalmente do tema, mas o pessoal que está trabalhando em Uber é a precarização. São pessoas que foram demitidas, não conseguem mais recolocação e não estão contribuindo para a Previdência Social. E isso vai desaguar num rombo da Previdência Social. Não vai ter jeito. E ele não vai ter o benefício porque ele vai perder a condição de segurado. Aí vai no benefício assistencial onde não há contrapartida. Vai sobrecarregar. Porque a gente tem um Estado atrás, sempre teve, tanto para empresário quanto para as pessoas, que é um Estado pai. Ele sempre dá benefícios. E as pessoas vivem disso, e as pessoas se contentam com isso. Isso às vezes também me chama atenção. Por que me contentar com tão pouco se eu posso mais? Né? Por que eu, trabalhador, tenho que me contentar com isso? Por que eu, empresário, não posso ir mais além? Né? Então, não sei, às vezes eu penso muito o que fazer, eu fico me perguntando como fazer, como ajudar, né? Por onde eu começo, porque você vê alguma coisa e eu quero ajudar, mas até agora é trabalho de formiguinha. Mas às vezes, eu vou te falar, tem empresário também que você pretende ajudar, você explica, fala, olha, por aqui você vai estar errado, por aqui você está assim, daí ele chega e fala assim, tá, ele entende, não, tá bom, doutor, pode deixar. Vira as costas, não faz nada daquilo que você orienta, daí fala, tiver que pagar, paga. Né? Mas tem gramas para todos os gostos, né? A gente vai encaminhando aí para o final, que a gente já está quase com 1 hora de conversa aí, de discussão, um ótimo bate-papo aí. Parabenizo aí os 2 membros aí do grupo de estudo, realmente bem interessante o tema, a gente tem que ficar muito atento a esse tema, porque realmente vai influenciar os nossos, para quem advoga para reclamante, os nossos clientes pode não ter essa noção, porque ele está preocupado com o que ele vai ganhar, e aí ele acha que está bom, mas a gente sabe que ele está saindo prejudicado, né? E então, nós que temos esse conhecimento é que a gente tem que ficar atento e exatamente tentar lutar aí para que isso não seja realmente
efetivado, né? Que a gente consiga aí uma mudança, como conseguimos com a justiça gratuita, né? Então, eu agora vou passar aí para a Andréia fazer aí as suas considerações aí, finalizando o tema, e aí depois eu passo para o André, que é o nosso, além de membro do grupo de estudo, é o nosso vice-presidente, então aí ele já peço para o doutor fazer as suas considerações e o encerramento aí dessa nossa live de hoje. Então, Andréia, por favor, suas considerações. Agradecer imensamente poder, como falei, participar do grupo, poder fazer parte dessa associação que eu vi crescer, né? E parabéns para você, Fabíola, Vanessa, que realmente ressuscitaram a associação, que era um lugar que era bem movimentado e aí de uns tempos para cá ficou quase esquecido e vocês ressuscitaram. E vocês ressuscitaram com cursos, trazendo coisas novas, trazendo um novo olhar, vocês deram frescor à associação. Isso é muito importante mesmo. Só tenho a agradecer de poder fazer parte, poder contribuir um pouquinho com o que a gente vive no nosso dia a dia. E obrigado ao doutor André por possibilitar esse bate-papo tão bom. Eu que agradeço aí a doutora Andréia, foi realmente muito bom essa conversa, essa troca de informações, né? Até porque é um tema polêmico, um tema que ainda não tem, basicamente, muita material a respeito, a não ser algumas pesquisas de uma ou outra jurisprudência, alguns entendimentos de tribunal. Realmente, doutrina, nada a respeito. Mas eu que agradeço aí a oportunidade, pelo convite que recebi do grupo de estudos, realmente me interessei pelo grupo há pouco tempo, quando eu vi que estava funcionando, falei, nossa, que delícia, pô, eu quero participar desse grupo de estudos, e aí estamos aí à frente. Realmente é um prazer estar com vocês aí, é muito bom a gente estar à frente desses temas assim, são temas polêmicos, né, que a gente apresenta e tem lá, são levados lá. E realmente, conforme a doutora falou, a associação, vocês deram nova vida para a associação, realmente muito bom. A associação é um carinho especial, é um filhinho que a gente sempre tem. Fala, não, vou na associação, vou até lá e é muito gostoso estar presente lá. Mas é isso aí. Eu agradeço mais uma vez e aproveitando aí na qualidade de vice-presidente, conforme a Fabíola muito bem coordenou hoje aqui o debate, dou por encerrado o tema de hoje e esse bate-papo, e vamos marcar vários outros aí com outros colegas, e a doutora Andréia realmente foi sensacional nos pontos que ela levantou. Muito obrigado, Fabíola, aí pela coordenação, doutora Andréia, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estiveram assistindo aí, e declaro encerrada aí, então, essa live de hoje aí, estamos à disposição para outras tantas quantas precisarem.